aí faça a seleção. Você entra, já vamos falar sobre ele. Durante o transporte no xilema, né? Falei que a passagem é livre, a rota mais longa, mas que tem que ter a menor resistência. E tem que passar muita água, né? E às vezes essa tensão que eu falei que é gerada, essa força com que é sugada a água é tão grande que pode ocorrer esse processo ali chamado cavitação. E o que é essa cavitação? Pessoal, cavitação nada mais é do que a formação de embolia, tá? Embolia gasosa. Opa, meu Deus, molhei o computador aqui, ó. Embolia gasosa. Me empolguei aqui com o negócio. Essa embolia gasosa é a formação de bolhas de ar, de gases dentro do xilema, que fazem o quê? Com que a coluna de água, com aquele fluxo de massa de água que está passando ali por dentro, se rompa. Então, dentro de cada célula daquela, de cada tubo do xilema, tem uma quantidade de água igual à água que está passando numa mangueira, passando ali por dentro, tá? Se a tensão gerada ali dentro for muito grande, vão começar a formar bolhas de ar ali dentro. E à medida que essa tensão aumenta, essas bolhas aumentam o tamanho, tá? E até um ponto que elas, quebram a coluna d'água. Como isso ocorre, eu vou mostrar agora para vocês. Só um minuto. Pessoal, dá uma olhada aqui. O que é isso aqui? Novamente. Seringa com água. Ah, tem ar aqui dentro? Ó. Tem ou não? É pra ter, né? Não, não tá balançando aqui? Tem. Vou tirar, ó, igual as enfermeiras que fingem que estão aplicando vacina nos pobres dos velhos. Ó. Tem que puxar a língua, professor. A luva. Dou uma batidinha. Por que elas batem assim na seringa? Vocês sabem, não? Para tirar o ar de dentro. Para tirar as microbolhas que existem presas na parede do tubo aqui. Aí quando bate, elas se soltam, ó, e vão todas para a superfície. E aí elas fazem isso aqui, ó. E aí engana o povo dos velhos, ó. Pronto. Acabou o ar aqui dentro, ó. Não tenho mais ar aqui dentro. Tá? Isso aqui é água, pessoal. Deixa eu limpar. Acabou o ar aqui dentro. Formou uma aqui, ó. Não era para... Deixa eu tirar ela. Pronto. Acabou o ar aqui, ó. Só que dentro da água, pessoal, dentro da água da solução do solo, tá cheio de gases difundidos. Tá cheio de molécula de ar aqui dentro. Tem CO2, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem um monte de moléculas gasosas dentro do líquido, só que eu não consigo vê-las. E essas moléculas são sugadas via solução do solo lá por aquelas rotas, passam pelas estrias de casca junto com a água, tá? Porque a aquaporina permite a passagem de gases com facilidade, tá? Então passa a água e passa alguns gases, entram junto com a água no xilema e vão ser levados até a folha. Aí o que eu falei? Se a força com que essa água é sugada lá na folha é muito grande, a tensão gerada dentro do xilema também é muito grande. Eu falei para vocês que tensão é isso aqui, ó. Isso é tensão, ó. Tensão. Força de sucção, ó. Ao contrário de pressão. Isso é pressão, ó. Pressão é isso. Tensão é isso, ó. Tá? O xilema está sob tensão. Se está transpirando muito lá na folha, perdendo muita água para a atmosfera, a tensão gerada na folha é muito alta. E essa tensão é transferida ao xilema. Aí, aqui vocês não estão vendo ar. Vou tirar mais um pouco para ficar mais fácil. Ó. Não tem ar aqui dentro. O xilema não está sob tensão? Então, tensão é o quê, pessoal? Não é isso aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Tensão é eu puxar isso aqui, eu vou gerar tensão, não vou? Estão vendo a seringa? Sim. Olha o que é que vai surgir aqui dentro à medida que eu puxo. Tem ar aqui dentro? Vocês estão vendo bolha de ar? Bolha.
Não. Estão vendo bolha de ar aí? Não. Hã? Estão ou não? Bolha de ar não tô vendo, não, mas tem ar aqui. E agora? Tem água. E agora? O que é que vocês estão vendo aqui? Várias bolhas. Hã? Ó, olha mais. O que é que vocês estão vendo aparecer aqui, pessoal? Pelo amor de Deus. Várias bolhas. O ar, várias bolhas. Da onde vieram essas bolhas se estão tapadas a ponta? Me responda, por favor. Olha elas aqui agora, até persistiram. E as moléculas se uniram aqui. Ó, olha a mágica. Da onde vem esse ar, cara? Está aqui dentro da água, está dentro da solução do solo. Se eu aumento a tensão, presta atenção, se eu aumento a tensão, as bolhas, microbolhas de ar que existem dentro do líquido se expandem. E elas podem se expandir até um tamanho que elas fazem isso aqui, ó. Ó lá. Olha o que aconteceu na ponta, ó. Deixa eu tirar de novo. Ó. Olha o que vai acontecer na ponta. Ó. Pá. Formou uma bolha gigante de ar aqui dentro. O que fez o quê? Quebrou a coluna de água. Vou chacoalhar para tirar mais. Formou uma bolha enorme aqui dentro. Imagine que essa seringa é uma célula daquela, é um tubinho daquele do xilema. Gerou tanta tensão, tá? E a parede é tão rígida que isso aqui, se isso aqui fosse mole, a hora que eu puxasse, ela ia fazer assim, ó, e encostar uma parede. A seringa ia murchar aqui, ó, tá? Mas a seringa é rígida. E aí eu faço isso aqui, ó, olha o ar aparecendo. Eu tô deixando entrar ar? Não, essa bolinha que ficou aqui é resultante do próprio ar, tá tapada aqui, com força, ó. Olha lá, ó, formou algo. Quanto de ar formou aí dentro? Formou? Não. Esse ar, esse gás estava aqui. Quando aumenta a tensão, a molécula de ar, os gases têm uma propriedade diferente da molécula de água. Eles se expandem com facilidade. Então, quando você aplica uma tensão ou essa força de sucção muito grande, a molécula de ar se expande, tá? E aí ela ocupa um espaço grande aqui dentro. Quando uma bolha dessa é formada, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá aqui, deixa eu voltar. Quando uma bolha dessa, uma microbolha dessa, tá sob uma alta tensão, ela começa a se expandir e quando ela atinge, ela fica do tamanho da a bolha de gás, de ar, atinge o diâmetro do tubo da parede do xilema, e o tubo da parede do xilema, bicho, é muito fininho, é um capilar. É mais fino até, muitas vezes, que um cabelo, que a espessura de um fio de cabelo. Tá? Então, quando gera-se uma tensão ali dentro, essas bolinhas expandem. Tá? Expandem, e aí a bolinha atinge a mesma espessura, né, do tubo ali, do cilindro do tubo, a coluna de água rompe, porque faz isso aqui, ó. Pronto, está rompido. A água que estava aqui na célula de cima dessa continua subindo, mas essa aqui não sobe mais, sabe por quê? Porque formou essa interface ar-água. Não tem mais ligação dessas moléculas que estão aqui com as moléculas que estavam acima. Quebra as ligações, rompe a coluna de água. E aí essa água que está aqui, daqui até a raiz, não é mais absorvida, porque ela não consegue mais ser sugada pela folha. Porque esse vaso, esse elemento de vaso aqui, tá? Essa traqueide, tá? Ou esse elemento de vaso, teve a sua coluna líquida rompida num processo chamado cavitação. Tá? Ele cavitou, formou uma bolha de gás aqui dentro, que não deixa mais ele subir. E isso ocorre quando tem pouca água no solo e a demanda por evapotranspiração é muito alta. A demanda atmosférica, né, por água é muito alta. A tensão hídrica no solo, tá? Quer dizer, a disponibilidade hídrica do solo é baixa, tá? A disponibilidade hídrica na atmosfera é ainda mais baixa, tá? E a água tem que passar por dentro da planta. Então, a planta tem que... A atmosfera suga da folha, a folha suga do xilema suga da raiz, a raiz suga do solo. Tá? Quando a folha suga do xilema, está gerando uma força muito alta.
Às vezes, a quantidade de água que tem no solo não atende à quantidade que o xilema está demandando. Então, começa a entrar menos água na raiz do que a quantidade que está saindo na folha. Aumenta-se essa tensão. O potencial hídrico aqui na folha é muito alto em relação ao potencial hídrico lá do solo. E não consigo mais um movimento. A quantidade de água que precisava passar para atender essa diferença de potencial diminui, forma-se as bolhas de gás, que é chamado cavitação. Isso ocorre muito nos períodos de seca. Irrigação e drenagem, vocês vão ver uma propriedade que a gente vai determinar nos vegetais para saber quando eu devo e quando eu não devo fazer irrigação, chamado ponto de murcha. Tirar a água que está em cima do meu computador aqui. Ponto de murcha e ponto de murcha permanente. Quando essa cavitação ocorre, tá? E ocorre durante o dia, porque é quando tem a máxima transpiração, é quando tem o sol, é quando a atmosfera está mais quente, tá? É quando a demanda por água da atmosfera é maior durante o dia. Quanto mais quente e seco, maior a demanda da atmosfera. Lembra da roupa de varal, do varal? Quanto mais quente e seco, se tiver vento, ainda mais, tá? Então, vento, altas temperaturas e baixa umidade relativa, a demanda atmosférica, o potencial hídrico da atmosfera é muito baixo, tá? Ela suga, ela quer muita água, a água tende a se movimentar para a atmosfera. E a planta não dá conta de absorver toda a água que a atmosfera está precisando, cavita. Período da seca e veranico. Cavita todos os dias, muitos vasos cavitam. Começou a faltar água no solo, porque não chove, veranico, ou é seco, ocorre cavitação. Aí essa cavitação, no processo que eu vou falar no final da apresentação de hoje, pode ser anulada durante a noite. E é por isso que existem ponto de murcha permanente e ponto de murcha permanente. Quando durante a noite, essa cavitação é recuperada, entra água de novo no sistema, vocês vão entender como, e expulsa essas bolhas de ar para fora e todo o sistema fica cheio de ar de novo, não dá mais a entrada de ar, é igual a entrada de ar de caminhão a diesel, de motor diesel. Quem sabe, quem já viu, sabe. Entrou ar, putz, faltou óleo diesel, deu entrada de ar. Sabe o que aconteceu? O diesel está sendo demandado lá no bico injetor, tá injetando óleo diesel, está sugando. Não tem diesel dentro do tanque, suga ar para dentro. Só que no caso da planta, ela não suga o ar do solo, o ar se forma dentro do próprio líquido da água, tá? E aí forma ar dentro da mangueira do óleo diesel, quando suga o ar, e aí não tem mais diesel para ir na bomba, cavita. Entendeu? Tem ar, sai o líquido e fica o ar no lugar. Não tem mais diesel para ir, rompe a coluna. Aí, enche o tanque. Então, enche o tanque, bota óleo diesel e dá a partida. Não pega. Sabe por quê? Porque quebrou a coluna de óleo diesel, assim como quebra a coluna de água dentro da planta. Aí tem que fazer um negócio que alguns de vocês, o Luiz eu tenho certeza que sabe, não sei se os outros sabem, tem que fazer um negócio chamado sangrar. Ah, tem que fazer... Sangrar não, sangrar é freio. Também tirar o ar do freio. Mesmo esquema. Tem que... Esqueci o termo agora, bicho. Olha a minha cabeça. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que abrir o bico da bomba, dar a partida, né? Tirar o ar. Você tem que tirar o ar do sistema. E tem que esperar todo esse ar ser sugar, vir óleo diesel, expulsando esse ar para fora, até que ele sai fora lá nos bicos, lá na bomba, saiu fora, começou a esguichar só óleo diesel, aí você fecha de novo para ter certeza que não tem mais ar ali dentro, que não vai entrar, e aí o motor volta a funcionar. Por isso você acabou o óleo diesel. Tá? Tem bombas agora que não são assim, mas a maioria ainda é. Acabou o óleo diesel, entrou ar no sistema, você pode encher o tanque de novo e você pode dar a partida que não vai óleo diesel para a bomba, o motor não vai funcionar, porque tem ar no sistema, você tem que tirar o ar. Irrigação, acontece isso, tá? As bombas cavitam, entra ar dentro do sistema, a mesma coisa que as plantas, tá? E aí tem que fazer um processo chamado escorvação, tem que expulsar o ar de dentro do sistema para ele poder funcionar. Então, na bomba injetora, tira o ar, na bomba hidráulica de irrigação, escorva, tira o ar, e na planta tem um processo que eu vou falar daqui a pouco que tira esse ar da cavitação, tá? Mas então, o que pode acontecer no xilema?
pode ocorrer cavitação, tá? Por isso, às vezes está muito seco, muito quente, muito vento, e tem pouca água no solo, a água que está ali dentro vai se manter sob uma tensão muito grande e alguns locais vão cavitar. Se ocorrer a cavitação em 100% dos vasos, sabe o que acontece com a planta? Morre. Ponto de murcha permanente. Morte da planta. Vocês vão entender isso em hidráulica. Mas lembrem-se dessa aula de fisiologia, que é a base para entender a hidráulica. A hidráulica não, a irrigação no 5º período, daqui mais 2 períodos, tá bom? Então, plantas têm ponto de murcha e ponto de murcha permanente. Sabe o que acontece no ponto de murcha? Cavita durante o dia, falta água, a planta murcha, murchou, ponto de murcha. Só que durante a noite, a água entra de novo, vou mostrar para você, entra, expulsa o ar e a planta amanhece, sabe como bonita, com a folha expandida, bonitinha. Vem o dia, esquenta, 2, 3 horas da tarde, murcha de novo, porque cavita de novo. Continua faltando água no solo. Aí, à noite, ela reidrata, sem eu precisar pôr água no solo. Reidrata, fica túrgida, no outro dia tá bonita. De manhã. Final da tarde tá murcha. De manhã bonita, final da tarde murcha. Aguenta alguns dias assim. 2, 3, 4, dependendo da espécie e do tipo de solo. Tá? Mas chega um ponto que ela vai entrar no ponto de murcha permanente. Ela não vai mais amanhecer com as folhas normais e hidratadas. Ela não vai mais conseguir se hidratar, porque vai diminuir tanta água no solo que não tem mais água para entrar nesse processo que eu vou explicar mais adiante. E aí a planta morre. Ponto de murcha, ela murcha durante o dia, recupera à noite. Ponto de murcha permanente, ela murcha durante o dia, não recupera à noite e morre. Tá? Lembre-se essas duas denominações. Ponto de murcha permanente. Tem a ver com a cavitação da água no xilema. Tá? Então, como é que ela ocorre? Quando a tensão gerada no xilema é muito alta, né? E a quantidade de água que entra para atender a demanda é menor do que precisa, né? A demanda é maior do que a quantidade que entra. A condutividade hidráulica do xilema é menor do que a demanda hídrica. Aí cavita, forma o ar. Tá? Então, como isso ocorre muito em períodos de veranico, quem não sabe o que é veranico, guarde, durante o período da safra, o período chuvoso, passa alguns dias sem chover. Ocorre isso. Quantas vezes vocês não foram aí na rua, depois de alguns dias sem chuva, na lavoura, no pasto, em qualquer lugar, e viram as plantas murchas durante o dia? Sabe o que aconteceu naquela murcha ali? Tá? Vasos começaram a cavitar, a água dentro do xilema começou a cavitar e a planta teve que usar um artifício que eu vou explicar nas próximas horas, que é fechar o estômago. Vai faltar água lá numa célula chamada célula guarda, ela vai fechar e vai parar a transpiração, para não morrer, para fazer com que esse ponto de murcha se estenda o máximo possível. Porque se ela não fechar o estômago, não parar de perder água, ela entra em ponto de murcha permanente em 1, 2 dias, 3 dias e morre, seca. Então, para não morrer, ela usa uma outra técnica. Veranico acontece isso. Às vezes você está andando aí na rua e vê uma planta de milho com a folha enrolada, uma planta, a grama com a folha enrolada, cinzentada, né? As plantas murchinhas, você olha para o ramo das plantas, você vai estar tudo murchinho. As folhas das árvores todas apontando para baixo, viradas, né? Isso tem a ver com a cavitação. Começa a cavitar, falta água, as folhas têm que murchar por falta de água, tá? Então, tá aqui, pessoal. Isso aqui é uma microscopia ótica, né? Desse mesmo microscópio que a gente tem aqui. Isso aqui é uma folha de nogueira, tá? E olha, sabe o que é essa coisa esquisita aqui dentro? Isso aqui é ar, pessoal. Isso aqui é ar dentro do xilema de uma folha. Tá? Não aconteceu no caule, aconteceu na folha. Foi mais fácil de visualizar na folha. Por que é mais fácil de visualizar na folha? Porque microscopia no caule não dá para fazer, velho. Eu não consigo enxergar esse tecido. O tecido do caule é muito lignificado e em microscopia ótica eu não consigo atravessar as camadas para enxergar lá dentro. Tá? Então aqui deu para ver, ó. Isso aqui é ar, tá? Isso aqui é ar que se formou. Todas essas células aqui, ó, devem ser um agrupamento de células, estão cheias de ar. Nesse canal aqui, nessa reta do xilema aqui, ó. Então, todas essas células ficaram cheias de ar.
A água que estava vindo, entrando aqui, parou de entrar. Por quê? Porque não tem mais como ela subir aqui, não tem outra molécula aqui em cima para puxar a de baixo, e a outra, e a outra. Parou de subir, tá? Cavitou, formularam em toda essa extensão aqui, provavelmente até aqui, ó. Daqui até aqui. Formular dentro desse ou desses elementos de vaso aqui, ou traqueídes. E aí cavitou, não puxa. Por aqui não passa mais água, pelo menos até o outro dia. Se estiver só em ponto de murcha. Se estiver em ponto de murcha permanente, vai cavitar o do outro lado, do outro, e aí não passa mais água e a planta morre. Tá bom? Agora, como é que a água... Vocês já entenderam a rota que ela entra, vocês já entenderam que ela vai passar por xilema para ir para a folha, mas como é que ela vai se movimentar? Vocês sabem que é por uma diferença de potencial, né, que tem que sair do solo para a atmosfera, se tiver essa diferença, esse gradiente, mas como ela se movimenta? O que explica esse movimento dentro dela? Aí, lembrem-se da última aula, as 3 propriedades físicas da molécula de água: tensão, coesão e adesão. Olha só, vou relembrar. Tensão superficial da água. Lembra que nós falamos da gota d'água, que para quebrar a tensão superficial tem que botar um detergente que reduz as pontes de hidrogênio. Para molhar a folha na pulverização, você põe detergente por 2 motivos. Você faz com que a gota se esparrame, porque reduz a tensão superficial da água, a gota esparrama e molha mais a folha, e o detergente ainda tira a cera de cima da folha para a água penetrar. Não era isso? Então, tensão superficial é isso, aquela força de interação que existe entre as moléculas da interface água-ar, a interação entre elas, a força resultante é sempre para o centro, e é por isso que as gotas sempre tendem a ficar em formato redondo. A força para o centro dá aquela conformidade de gota redonda à água. Quando passa da altura da borda do copo, ela ainda, aqui ó, vou molhar meu computador de novo, ó. Passou da altura da boca da seringa aqui, ó. Isso aqui não é ar não, tá, pessoal? Deixa eu tirar. Ó, não tem ar. O que é isso aqui? Uma gota d'água, olha lá. Não quero molhar meu computador, mas... Dá para nós fazer um microscópio com isso aí. Ó, funciona como lente. Ó, isso aqui é uma gota, ó. Com medo de molhar meu computador, mas não tem jeito. Por que essa gota... agora ela escorreu, mas olha ela aqui ainda. Por que ela tem esse formato? Devido à tensão superficial da água, tá? Primeira propriedade. Segunda, coesão. Se eu pudesse... Eu vou mostrar aqui para vocês no meu celular, ó. Ó, olha a gota d'água na lente do meu celular. Dá para ver? Molhando, ó. Dá. Vou fazer, ó. Devido à coesão, ó. Olha a água vindo, ó. Eu atraio outras moléculas, ó. Não está atraindo muito bem, porque deve estar tudo cheio de gordura a tela do meu celular. Mas, ó. Olha aqui, ó. Isso é a coesão. Aonde eu levo uma, outras vêm atrás, ó. Tá? Coesão. E por que está molhando aqui a superfície do vidro? Adesão. A molécula de água se gruda ao vidro. Agora quer ver grudar bem mais, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tecido. Se eu botar aqui, ó, a adesão é muito maior, ó. Vai molhar na hora o tecido. Boto aqui na minha camiseta. Aqui, ó. Já embebeu. Aqui, já absorveu. A adesão é muito grande. Então, tensão superficial da molécula, da interface ar-água. Coesão entre as moléculas de água. Essa força que liga uma molécula a outra, forma corrente de água. E a adesão, a força de atração da molécula de água pela molécula de uma outra substância, nesse caso do tecido, a parede do vidro, essa adesão, essas 3 forças é o que explica o movimento da água dentro da planta. Vamos entender agora. Essas 3 forças juntas, uns pesquisadores aí, há algum tempo atrás, chamados Dixon e Joly, desenvolveram uma teoria que até hoje é a mais aceita, pode ser que mude, mas a gente está
ela ainda é a mais aceita. Existem algumas outras já, mas a mais importante é essa que explica de melhor forma esse movimento, tá? Que é o seguinte, que a tensão, coesão e adesão são capazes de promover esse movimento. De que forma? Ó, a água penetra nas células do xilema, né? Vocês lembram? Sai do solo, entra nas células da raiz, chega no xilema. Aí, quando chega no xilema, é um tubo, velho. Não tem mais osmose para atrair água. Não tem. Aí, imagina que o tubo do xilema está vazio, seco. E aí, a água sai do solo, por osmose, lembram? Por osmose, sai do solo, entra dentro de uma célula, passa para outra, ou sai por fora, molha o lado de fora, esse que molhou, traz outra molécula de água, chega no xilema, entra no xilema. Como é que essa água vai subir até lá na folha? Aí entra a propriedade, tá, da adesão. A parede do xilema é isso aqui, celulose. Isso aqui. A adesão da molécula de água pela molécula da parede do xilema é muito alta. Lembra na última aula que eu mostrei um videozinho para vocês da embebição, ou na última, ou na penúltima, não sei, que eu pegava um papel higiênico, um copo cheio de água, dobrava, botava na outra água, metade da água saía do copo e ia para o outro, pelo papel, um pedaço de papel. Lembram disso? Isso é a adesão. A água molha, ela molha um local e a molécula que está em cima da primeira molécula de água aqui, ó. Aqui está uma moléculazinha de água. Aqui, ó, vamos tentar. Imagina que aqui é o tubo do xilema, a parede, ó. Aqui é o tubo, as duas paredes laterais. A água está aqui no fundo. Aí, a molécula da parede de água aqui atrai a molécula de água que está bem do ladinho dela. Ela atrai, é como se atraísse, ela é como se sugasse. Aí essa molécula que está aqui na parede faz assim, ó, pula para a molécula de água que está aqui embaixo pula e molha a molécula da parede aqui em cima. E a outra molécula que não molhou, a molécula da parede aqui de cima que ainda não molhou, está atraindo essa gota d'água agora, essa molécula de água. E ela faz assim, ó, pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e pula, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E atrás dela, devido à coesão, a água é uma corrente, uma molécula está ligada à outra, e aonde uma vai, as outras vão atrás. Quando ela sobe, pula, ela sobe para outra molécula da parede, todas que estão atrás vêm junto. E assim, aos poucos, o nível da água dentro do xilema vai subindo, 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 molhando a parede. Por que isso? Porque a espessura do tubo do xilema é muito fininho. Essa atração é chamada de capilaridade, gente. Eu mostrei para vocês lá na hidráulica. 3 ou 4 tubos, um mais grosso, um médio e um bem fininho, que mesmo eles estando sobre a mesma pressão atmosférica, todos eles abertos, no tubo mais fininho a água sobe sem precisar de força nenhuma. Não tem pressão no outro lado fazendo o líquido subir. Todos estão abertos. Teorema dos vasos comunicantes. Todos estão abertos. Deveriam estar no mesmo nível, mas não estavam. Por quê? Porque quanto menor for a espessura do tubo, quanto mais fininho for o local onde a água tem que passar, maior é a força de adesão, tá? E essa força de adesão que puxa a molécula para cima e faz uma molécula subir, e a coesão subiu uma, sobe todas as outras, e a tensão superficial gerada numa curvaturazinha, uma curvatura, quanto mais curvo, quanto mais fino for o tubo, mais curvo é essa interface ar-água, mais tensão é gerada. Quer dizer o quê? Quanto menor for o espaço onde a água penetra, mais força a água tem ali dentro. E é por isso que os solos argilosos, embora eles retêm mais água devido a essa força, mas é mais difícil de absorver a água dos solos argilosos à medida que eles secam. Tem solo argiloso que a planta não consegue mais absorver a água, mas se eu levar numa estufa a 100 e tantos graus lá e botar a planta, eu vou ver que ainda vai sair água do solo. Mas a planta não consegue absorver a água daquele solo porque a espessura dos microtubos é muito fininha. Ok? Então, a água ainda fica água naquele solo, mas numa
retido de uma força que a planta não consegue mais absorver devido a essa tensão gerada, porque o tubo, o poro onde a água está presa é muito pequenininho, tá? Então gera uma tensão grande ali, assim como gera dentro do xilema. Então a molécula daqui é atraída pela a molécula de água que está aqui embaixo, é atraída pela molécula do tubo que está aqui em cima, sobe, molha, traz as outras, sobe, molha. E como é muito fininho, gera uma curvatura, uma curva, né, chamada menisco. Quando vocês forem trabalhar no laboratório de química analítica, aqui onde eu estou, vocês forem fazer medida, vocês vão ver que usar tubos finos, você tem que descontar a altura do menisco, porque a água naturalmente forma uma curvatura, tá? Vamos ver se na seringa dá para ver, ó. Vocês estão vendo que... Essa aqui é mais fácil. Aqui vai dar para ver. Deixa eu... Vocês estão vendo que... Cacete. Aqui quase não formou. Ó. Assim vai ser mais fácil vocês verem. Vocês estão vendo que parece que tem uma camadinha de água subindo na parede do tubo na lateral, não? Não está plano isso aqui. Não está plano, não. Dá para ver que tem alguma coisa assim, né? Na beirada ela sobe um pouco no tubo e no centro ela é plana, mas quando ela encosta na beirada a água sobe, não parece? Uma baciazinha, ó. Isso aqui chama menisco. O que está acontecendo aqui? Por que essa água está subindo mais, está mais alto na beirada onde ela está encostada aqui no tubo? Por causa da adesão. É isso que acontece dentro do xilema. Se isso aqui fosse muito fininho, nessa aqui, ó, vou passar a água para outra sentido agora. Vai ficar mais fácil. Mais grossa, mais fina. Olha como é que é mais fácil de ver o menisco nessa aqui, ó. Agora eu vou fazer a molhação da... Olha aí, ó. Não parece ser muito mais... Não é mais fácil você ver essa baciazinha, ó. Ó. Não parece que é uma lente que está virada ao contrário? Não parece que é curva a água aqui dentro do tubo? Parece ou não? Sim. Ela é mais curva. Quanto mais fino for o tubo, mais curva vai ficar a água dentro do tubo. E como o xilema é muito fininho, às vezes mais fino que um fio de cabelo, essa curvatura é muito grande. Isso gera uma força muito grande aí dentro. Essa é a tensão gerada dentro do xilema, que a água, quando está subindo por adesão e por coesão leva as outras, e a tensão gerada ali faz com que cada vez mais ela suba. Até chegar, né, aí tem a capilaridade devido à tensão, até chegar nas folhas. Quando essa água subiu, devido à adesão da molécula de água à parede do xilema, devido à coesão, a molécula que subiu mais alto trouxe as outras juntas, e a curvatura formada nessa camadinha de água em contato com o ar é muito grande, consegue atrair, formar uma força de sucção lá dentro muito grande, a água chega na folha. Quando chega na folha, tá? O que acontece? Tá aí. Isso aí, esse movimento que está explicando aqui, esse movimento é o que suga a água, faz com que a água saia, suba até a folha. Quando chega na folha, tá? A água vai passar por vai passar por um processo de aquecimento, que a folha está recebendo o sol, tá? A folha recebe o sol. Aí a água aquece. Beleza? Aqueceu. A água evapora, ela absorve calor, passa da fase líquida para gasosa. E aí ela é perdida para a atmosfera por transpiração. Lembra da coesão? Quando uma molécula de água, presta atenção, quando esse sistema entrou do solo por osmose até a parede do xilema, começou a molhar, a água veio da célula, inchou, a célula está cheia de água, joga a água para dentro do xilema. Essa água começa a subir devagar e vai atraindo a outra água, que quando ela sobe, ela atrai a água pela raiz, vai subindo dentro do tubo do xilema, vai atraindo a água lá pela raiz. Subiu, encheu tudo de água, chegou na folha. Quando chega na folha, evapora, recebe calor da luz do sol, a folha da planta está aberta, recebendo insolação, aquecimento,
a água vira vapor. Para cada molécula de água que passa da fase líquida para gasosa, é como se um elozinho daquela corrente de água fosse quebrado e perdido. Só que quando ele se quebra, ele puxa antes de quebrar o outro elozinho aqui. Quando ele faz esse movimento, um elo que sai aqui da ponta, entra outro elo lá embaixo. Então, para cada molécula, olha só, para cada molécula de água que é perdida na forma de vapor, uma nova molécula de água é sugada para dentro da planta, lá nas raízes. E é assim que a água sobe até a folha das plantas. Sai do solo, entra na raiz, vai para o xilema, do xilema chega na folha, da folha vai para a atmosfera e ela forma esse fluxo contínuo de água. Outra coisa, essa água lá na parede celular, lá onde ela vai molhar para virar vapor, lá na folha, depois eu vou mostrar um desenho melhor para vocês, ela molha assim, ó. Estava molhada, já está secando, ó. Por que está secando? Porque está evaporando a água. Quando essa água evapora aqui, sabe o que acontece nesse tecido? Como ele está molhado, vamos molhar de novo, ó, bem mais molhado. À medida que ele vai evaporando, vai surgindo um monte de curvaturazinha dessas entre o ar e a água, um monte. A tensão superficial da água, da molécula de água aqui, como lá na folha da planta, em contato com a atmosfera, a água que está evaporando forma um monte de curvaturazinha e cada vez mais curva essa água fica. Quando mais evapora, mais força é gerado para atrair a água que está lá dentro do xilema. Lembra? Então, quanto mais água evapora, maior a força de atração para sugar a água do solo. Por que cavita? Porque quando está transpirando muito, gera muita força para atrair a água, suga muita água do solo. E quando falta água no solo, entra pouca água na raiz, cavita, forma a bolha de ar. Ó, é como se fosse assim. Aqui em cima é a folha, transpirando, e aqui embaixo é a raiz. Ó, aí, cavitou. O que aconteceu? Está saindo muito mais a demanda aqui em cima, maior que a quantidade que entra. Aparece as bolhas de ar e cavita. Tá? Então, a água sai do solo e vai até a atmosfera assim. É assim que a água se movimenta pela planta, devido à teoria da tensão, coesão, adesão. Coesão entre uma molécula de água e outra, que quando uma vai para um lugar, as outras vão junto. A adesão da molécula de água às estruturas celulares da parede do xilema e da parede celular lá da folha, que faz com que a água seja atraída pelas moléculas que ainda não foram molhadas. Se tiver uma molécula seca do lado de uma molécula de água aqui, essa molécula seca vai atrair a molécula de água para ela, e ela vai molhar. E assim ela vai subindo no xilema, traz todas as outras juntas, sobe a coluna de água toda, aumenta a força de sugar a água do solo e vem vindo água. Chega na folha, molha, igual fez aqui, ó. Chega lá na folha, molha por dentro da folha, a parede celular das células lá do mesófago, que vocês vão ver na próxima aula. Molha, fica tudo encharcado. Aí vem o sol, bate aqui, esquenta, e a água vira vapor. Para cada molécula de água que evapora aqui desse tecido lá na folha da planta, cada molécula que sai daqui, uma nova é sugada na ponta da raiz. Sai uma na folha, entra uma para dentro da planta na ponta da raiz. E é assim que a água entra e se movimenta nas plantas. Entendido isso? Entenderam, pessoal? Entendeu, professor. Deixa eu falar um negócio para vocês agora. Se vocês pegarem no jeito 50 engenheiros agrônomos que vocês conhecem e perguntarem para eles, nenhum sabe disso daí. Bom? Nenhum sabe explicar isso para vocês. Porque eu sou bom? Não, senhor. Porque não é fácil entender isso. Não é fácil compreender isso. Mas uma vez compreendido isso, pessoal, tudo que envolver relação solo, planta, atmosfera vai ser muito fácil de ser compreendido. Fazer manejo de irrigação compreendendo isso
É muito mais fácil entender irrigação, compreendendo isso, é muito mais fácil entender mecanismos de tolerância da planta à falta d'água, é muito mais fácil entender como manejar uma planta sob condição de falta d'água, é muito mais fácil saber o que fazer para evitar danos de falta d'água na planta, é muito mais fácil. Então, toda vez que envolver relação hídrica com plantas, vocês têm que saber sobre isso aqui. Senão, infelizmente, né, nós vamos ficar igual esses engenheiros agrônomos vendedores de sal mineral e de produto e de adubo, herbicida, fungicida, que eles nem sabem o que é, nem como funciona. Tá? Então, foquem nisso, entendam isso. Fisiologia, essa parte da fisiologia é muito importante. Isso aqui tem a ver com a principal propriedade das plantas em produzir. Isso aqui tem a ver com um processo chamado fotossíntese, que eu vou falar daqui umas 4, 5 aulas. Isso aqui, tá? Se você não compreender isso aqui, você não entende como funciona a fotossíntese lá. E é por isso que quase ninguém quer saber de fisiologia, porque acha difícil. E aí eles vão falar de um produto que eles vendem, que é bom, porque eles não sabem nem para que funciona a porcaria do produto. Entenderam? Não compreendam isso. Isso aqui é a chave para entender mecanismos de ação para tolerância a déficit hídrico, para entender como que a irrigação funciona, como interage a água do solo com a planta, como é que o solo retém a água, como é que a planta é capaz de absorver água, como é que eu melhoro as condições para a planta absorver água. Tem que entender esse processo aqui. Beleza? Vamos embora lá. Aqui é só a explicação que eu já falei. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma gravura que explica isso. Olha lá a raizinha da planta, o solo. Vamos dizer que tem água no solo. Olha aqui. A molécula de água, vocês estão vendo, está uma do lado da outra. Igual uma corrente, como eu falei, ó. Olha aqui, ó. Uma molécula de água ligada à outra pelas pontes de hidrogênio. Lembram? Molécula de água não tem carga, mas é uma molécula polar. Ela tem polos que se ligam. Ela faz 4 ligações. Lembram? Então, ó, por ela fazer essas 4 ligações, a força de coesão entre elas é muito forte. Por isso que a água, a propriedade de coesão da água é muito alta, tá? E por isso que falei já, é por isso que acredita-se que a vida não existe em outros sistemas e tal, se não existir a água, tá? Essas propriedades físicas da água que fazem com que a água seja tão importante, tá? Para a manifestação da vida. Então, ó, uma moléculazinha entra, vai caminhando e outra vem atrás, a corrente, coesão. Sai do pelo radicular, vem aqui por essa célula, chega lá nas estrias de Caspar e passa pela aquaporina, cai dentro do tubo do xilema. Aqui entra uma outra propriedade, a adesão da molécula de água com as células da parede do tubo do xilema. A adesão faz com que as moléculas sejam atraídas, a coesão faz com que uma que suba traga a outra e a outra e a outra e subam todas juntas. E a curvatura da interface ar-água gerada no tubo faz com que atue a força de capilaridade e ocorre a ascensão dessas moléculas aqui, trazendo todas as outras por dentro do tubo de xilema. Então, entra por osmose aqui, através dessa corrente, né, da coesão, tá? Movimento apoplástico, fluxo de massa, é onde entra a maior parte da água, tá? Entra aqui, adesão e coesão, tensão superficial, faz com que a água suba pelo xilema até chegar onde na copa. Aí chegou aqui, ó, lá no alto. Aí a água vem pelo xilema, chegou aqui nas células do mesófilo da folha, né? O meio, mesófilo é o meio, o centro da folha. Aí quando chega aqui, termina o xilema. Aí ele é aberto e essa água é derramada, despejada aqui, molhando todas essas células. Aí, ó, ela sai e ela vai para onde? Ela molha, ela entra para dentro da célula e molha a parede celular. A água que está molhando a parede celular é igual aqui, ó, tecido, velho. Tecido aqui molhado. Vai receber a folha lá, recebe a luz do sol, gera calor, a água absorve o calor, devido às propriedades físicas da água, calor latente, calor específico, ela absorve muito calor e passa da fase líquida para gasosa. Junto com ela,
quando ela vira vapor, ela leva muito calor, arrefece a folha, nós vamos estudar mais isso adiante. E para cada molécula que saiu aqui, ó, uma nova molécula teve que ser sugada lá na raiz. E quando ela evapora aqui, tá? Quando ela vai evaporando, esse tecido tende a ficar secando, igual aqui. Quando esse tecido começa a querer secar, a curvatura da interface ar-água gerada nas paredes das células do mesófilo, parede celular das células do mesófilo, aumenta a curvatura, aumenta a tensão superficial gerada naquela interface e aumenta a força de sucção da água na folha. E é isso que faz com que forme essa corrente, esse fluxo contínuo de água que entra do solo e sai pela folha. Então, tem tensão, coesão e adesão, são vamos dizer assim, essa teoria eu esqueci o nome agora, essas propriedades físicas da molécula de água que explicam o movimento da água do solo para a atmosfera através da planta. Importante, ele é regido por uma diferença de gradiente de potencial, né, potencial hídrico, que é medido na forma de tensão, tá? Vocês já entenderam isso. Esse potencial é denominado potencial hídrico, que mede essa energia livre da água. Quanto mais energia livre a água tem, mais movimento ela faz, ou seja, mais ela é capaz de se movimentar para outro lugar, e ela, então, sempre se movimenta do local de maior energia para o local de menor energia, do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico, tá? O que mais? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Aqui a gente chegou no mesófilo, que eu estava falando lá. Então, imagine que isso aqui é um pedaço da folha, nós cortamos lá um pedaço da folha, é como se vocês tivessem a folha aqui, eu fizesse um corte, e aí eu olhasse para dentro da folha aqui, ó. Então, os vasos do xilema vão chegar aqui no local da folha e derramar a água tudo aqui dentro. E essa água vai fazer o quê? Ela vai ficar líquida aqui dentro? Nessa condição, não. Mais na frente eu vou mostrar uma condição que pode. Ela vai ficar água acumulada, líquida ela é, né? Mas vai ficar água acumulada aqui? Não. Ela vai molhar, embeber o tecido aqui, ficar tudo encharcado aqui. E aí, essa água começa a absorver o calor. Olha aqui, ó. Está molhando as paredes celulares, ó. A parede celular está encharcada. E bem aonde tem a união entre essas células, pessoal, olha aqui, ó, como é que é a parede celular. Igual o tecido da minha camiseta. Olha aqui, ó, uma microscopia eletrônica numa parede celular. É um emaranhado de fibras, como se fosse um tecido. À medida que a água evapora, essa camada de água diminui. E aí, sabe o que acontece aqui, ó? Essa curvatura aumenta, ó. Isso aqui, pessoal, aumenta. E quando essa curvatura aumenta, olha aqui, ó, quando tem muita água, isso aqui é reto. Se tem muita água, a água faz isso aqui, ó, devido à tensão superficial, ó, né? A ponta da gota aqui, ó, quando tem muita água, ó lá, a água nem derrama, fica paradinha a gota aqui. Quando tem pouca água, se eu sugar, ó, menisco aqui, ó lá, a curvatura aqui que gera tensão. E quando vai diminuindo a água, essa curvatura vai sendo, ó, cada vez menor. Se tivesse encharcada, a curvatura era assim, ó, igual aqui a gota d'água na ponta da seringa. À medida que vai secando, vai fazendo isso. Quanto menor, tá, for o raio da curvatura, ou quanto mais curva for essa interface, maior a tensão gerada. Então, quando evapora a água aqui, faz o quê? Com que aumente essa curvatura e aumente a tensão que suga toda a água que está vindo do xilema, que vai sugar a água que está entrando pela raiz, e a raiz vai aumentar a força de sucção da água que está lá na solução do solo. Entendeu? Isso aqui é regido por uma diferença, tá, de potencial hídrico. Aqui a gente mede, aqui eles estão denominando como pressão hidrostática, mas é potencial hídrico. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, é assim que a água sai do solo e chega até a superfície. Quando chega aqui, ó, ela vai virar vapor. Tá? Aí ela tem que sair daqui de dentro, né? Como é que ela vai sair? Aí é assim, ó, tá aqui, ó. Outra, ó, peguei a folha, fiz o corte desse pedacinho e tô olhando esse pedacinho aqui de frente. Aqui é onde tá o xilema, pessoal. Ó, essas célulazinhas aqui é onde vem a água lá da raiz.
sobe pelo caule e chega aqui na folha por aqui. Quando chega aqui, ó, ela esparrama, molha tudo isso daqui, molha tudo. Onde tem uma parede celular ligada à outra, a água passa de uma parede para outra, entra e sai dentro de uma célula, entendeu? E molha tudo, fica tudo encharcado aqui. Aí vem o sol, aquece, vira vapor. Aí tem essas estruturazinhas aqui, pessoal, tá? Que nós vamos ver na próxima aula, tá? Que são chamados de estômatos, que elas se abrem, tá? São estruturas que fecham e abrem dependentes da disponibilidade hídrica, tá? Então, como chegou a água, tem água, isso aqui está tudo úmido e começa a evaporar, e aqui também tem água, isso aqui está aberto. Quando tem água, ela abre. Gera-se vapor de água aqui dentro, que evapora. E aí, isso aqui é igual, de novo, uma panela de pressão, tá? O vapor gerado aqui dentro vai se acumulando e começa a se gerar uma pressão de vapor aqui dentro. Pressão de vapor. Vai lá no seu banheiro, fecha a janela do banheiro, né? Bota a água no mais quente possível e deixa derramar. Aquela água está saindo, uma parte dela virando vapor. De repente, você abre a janelinha do seu banheiro e vê saindo aquela fumaça para o lado de fora. Aquela fumaça é vapor de água, tá? E ela está saindo para o lado de fora porque dentro do banheiro tem mais pressão de vapor do que do lado de fora. Assim como na panela de pressão, tá? A pressão do lado de dentro é maior do que de fora e o vapor de água tende a ir da maior pressão para a menor pressão, porque a água se movimenta dentro, através de um gradiente de pressão também, né? Potencial de pressão, explica o potencial hídrico, tá? Então, gera-se uma pressão de vapor muito alta, pressão, né, de água na forma de vapor aqui dentro, a pressão é maior do que do lado de fora. E aí a água sai para o lado de fora da planta devido a essa diferença ou gradiente de pressão de vapor, tá? Então, tem que ter um potencial hídrico maior aqui, tem que ter mais água na forma de vapor, gerando uma pressão maior do que do lado de fora. E aí a água sai e é sugada pela atmosfera do lado de fora. É assim que a água sai da planta. E essa estruturazinha aqui, que controla a saída de água, esse processo é chamado de transpiração, ajuda a absorver os nutrientes, né, via solução do solo, ajuda a arrefecer a planta, fornece a água que vai ser usada num outro processo chamado fotossíntese e permite também, quando se abre, para sair a água, a entrada dessa substância aqui, ó, as moléculas dessa substância que vão ser utilizadas para produzir o açúcar no processo chamado fotossíntese. Nós vamos ver mais adiante no curso, tá ok? Então, é assim que a água vem do solo, passa pelo xilema, vai na folha, evapora e da folha vai para a atmosfera. Dependente da pressão de vapor gerado dentro da folha, como aqui quase sempre tem água, né? E quase sempre a quantidade de vapor de água dentro da folha é maior do que a quantidade de vapor de água do lado de fora, né? Aqui está sempre próximo a 100% de vapor de água, pessoal. Sempre próximo a 100%. Então, a pressão de vapor aqui dentro é muito maior do que a pressão de vapor aqui fora. A quantidade de vapor do lado de fora daqui depende da umidade relativa da atmosfera, tá? É muito raro tu ter a atmosfera com 100% de umidade. A água só vai parar de sair daqui e vir aqui para fora se a umidade relativa do ar for maior do que a umidade relativa do ar dentro da folha. Se ela for maior, a água vai fazer aquele movimento que nós explicamos no primeiro slide lá, que ela sai da atmosfera, entra para dentro da folha, mas aqui vai estar fechado. Vai entrar por aqui? Não. Vai formar gotículas de água, né, em cima da cutícula lá, dessa parte da folha da epiderme. A cera vai se abrir, né, ela fica mais fina quando nessas condições de alta umidade e a água consegue penetrar e fazer o movimento contrário. Beleza? Mas é assim que a água é perdida para a atmosfera. A gente chama de déficit de pressão de vapor, ou
gradiente de pressão de vapor. Tem que gerar uma pressão de vapor maior dentro da folha do que fora, senão ela não sai. Se for maior fora do que dentro, o vapor entra para dentro da folha. Esse processo aqui, pessoal, lembra que eu falei lá na segunda aula para vocês? Sabe como é que chama a passagem daqui para cá? Qual o nome que se dá a esse processo físico? Isso aqui chama-se difusão. Isso aqui tem a ver com energia, tá? Da molécula de água aqui, da molécula da substância aqui, do vapor de água, da energia de agitação, tá? Lei de Flick, eu não comentei para vocês, mas a agitação térmica da molécula é que faz com que ela saia daqui e venha para cá. Lembra que eu falei do peido, né, na sala de aula? Então, aonde tem agitação térmica, quanto maior a agitação, né, dependente de calor, quanto maior o calor, maior a agitação das moléculas, tá? Então, ocorre um movimento chamado difusão, que vai fazer com que essas moléculas se difundam para um local que tenha menor concentração e uma menor agitação térmica. Então, difusão ocorre aqui, e é o que explica a saída de água, tá, da folha na forma de vapor, saída da folha para a atmosfera.